É um trabalho bem feito, né? Que acaba que... Teve um momento que a gente acabou não vendo o Atlético bem e todo mundo falava, não, o Atlético vai voar esse ano, timaço, ainda traz o Paulinho. Mas essa arrancada final mostra que o trabalho foi sólido, né? Foi questionado também ao longo da temporada, até na passagem do Kudê, em que o Kudê reclama da falta de reforços, um desalinhamento entre diretoria e treinador, a demora do Filipão. Esse jogo é emblemático para o Atlético, porque contra o São Paulo no primeiro turno, foi ali que o Atlético rompeu o jejum de 10 jogos sem vencer. O Filipão estava nesse meio. O Filipão demorou a emplacar no Galo. Então, o trabalho do Rodrigo Caetano entrou nessa esteira de questionamentos. Mas, de certa forma, conseguiu virar o fio, muito por mérito de Hulk e Paulinho, que levaram esse time nas costas em boa parte da temporada. O Atlético foi deslanchar, de fato, passar a ser um time mais consistente nessa reta final de campeonato. Porque mesmo com o melhor segundo turno, na primeira sequência de vitórias, ainda era um time que ganhava ali se arrastando ou contando com a individualidade de Hulk e Paulinho. Agora, nessa reta final, não. Foi um time que incorporou, que agora está brigando por título, mas demorou. Então, ainda assim, a gente precisa pontuar que o trabalho conseguiu virar o fio e aí se tornar bem-sucedido, mas há questionamentos. Renovações, como o Galo vai montar para o ano que vem. O Mariano, por exemplo, é um lateral que já demonstra dificuldade, que o Atlético precisa pensar racionalmente numa renovação e já renovou o contrato dele no ano passado e nessa temporada foi uma temporada ruim do Mariano, de pouco aproveitamento. Então, são coisas que têm de ser pensadas. Mas, o balanço geral, o time chegar à reta final disputando o título, com vaga direta na Libertadores já garantida, isso é importante para encaminhar ou não a permanência do Rodrigo Caetano no ano que vem. Ainda não o G4, né? Falta um pouco ainda para o G4, mas tá bem encaminhado, né? Tá bem encaminhado com essa vitória. Depende dos jogos de Botafogo, Flamengo e Grêmio, né? Que são 3 postulantes também, né? O Atlético. Ao G4. Sim. Tem essa disputa aí, que também vai algo a ser disputado na última rodada, né? Isso é muito interessante. Tava vendo de novo aí esse lance do Luciano, né? Eu tenho uma visão, às vezes, meio diferente. Eu acho que se ele faz esse gol aí, não significa que o São Paulo ia ganhar o jogo. Não sei nem se ia acontecer o pênalti depois. É tanto se. E eu acho que amanhã, se aparecer alguém na praia, vai dizer que se ele tivesse feito esse gol, o São Paulo ia ganhar o jogo. Bom, aproveitando que tá o pênalti aí, a gente tem uma discussão aqui, né? Sim. Se foi ou não foi. É duvidoso o pênalti. E se tivesse saído o primeiro gol, não sei se o São Paulo teria essa volúpia toda para ir depois em cima e tal. Já teria saído o gol do Luciano, talvez o São Paulo tivesse acomodado. E aí, foi lá, bateu para fazer, né? Ainda mais que ele tinha perdido. É claro que ele vai lamentar ter perdido aquele gol. Mas acho que gol que decide jogo é quando é no finalzinho e você vai lá e perde o gol que daria a vitória. Esse do Luciano era antes de ter saído até o primeiro gol do Atlético. Então, esse aí é aos 46, hein? Então, mas aí é diferente, né? Mas, agora, enfim, a nossa comentarista de arbitragem, Renata Ruel, para ela o pênalti foi bem marcado. Vou deixar registrado aqui, né? Mas o árbitro não deve ter achado, né? Porque ele precisou do VAR. Vamos ver a posição, a hora que repetir a posição que está o árbitro. Ele não marcou no campo. Agora, acho muito difícil que depois que o VAR chame, tem que ter muito peito para falar para o VAR lá. Não, eu vou continuar achando que não foi pênalti todo. Em geral, acho que na grande maioria das vezes, a Renata, os nossos outros comentaristas devem ter um levantamento disso. Qual é o percentual de vezes que o árbitro vai ao VAR e aí não muda de ideia, entendeu? Porque se ele estivesse tão convicto do pênalti, ele já teria marcado. Mas depois que 3, 4 caras, 8 que estão lá na cabine chamam, vem dar uma olhada aqui, porque a gente acha que foi, ele vai lá, eu acho que começa a ver com outros olhos, fala, eu acho que eu estou errado, ele deve pensar. Aí vai lá e confirma, enfim, não quero dizer que ele confirmou e não deveria. Talvez o lance é errado, assim, lá, o Mariano cai aí, e derruba o Juan ao cair, né? E ele sinaliza que não, tá vendo? Ele levanta os braços, olha o árbitro, olha lá, levanta os braços como se não tivesse acontecido nada. Então ele não achou que foi. Evidentemente ele foi convencido por outras imagens, outros ângulos, ou pelo ouvido, né? O cara falando, olha, dá uma olhada aí que ele calça ele, dá uma olhada aí que ele puxa, alguma coisa. Depois deve sair o diálogo aí do VAR
Mas, enfim, eu acho que o VAR é para corrigir. De repente, se a Renata acha que foi pênalti, claro, então ele ia errar ao não marcar o pênalti. Na praia Ainda amanhã bem com que foi você, chamado. vão botar em dúvida essa decisão, hein? Eu não teria marcado, eu estaria que nem o árbitro, mas se a Renata disse isso, eu vou falar, olha, o árbitro errou e o VAR ainda bem que corrigiu. Mas acabou não influenciando, né? Porque o Atlético perdeu. Voltando ao Atlético, esse Atlético que jogou aí está com 30,9 de média de idade, 31 anos. É o segundo, na minha opinião, é o segundo melhor elenco do Brasil. Talvez da América do Sul, só perde para do Flamengo. É melhor esse elenco do que o do Palmeiras. É melhor, você botar cara a cara. Se olhar o que o Abel tem no banco para mexer e o que o Filipão tem, não dá nem para questionar. Tem jogador hoje que não entrou aí que jogaria em outros 16 times. Sei lá, o Pedrinho está lá no banco. Entendeu? Você olha para o banco do Atlético, cabe em vários times. No meu, no seu, no dele, independentemente para quem a gente torça. Porque tem muita gente boa no banco. Assim como tem no Flamengo, né? Que ó, tem uma hora que é um absurdo. Vão entrar 2 aí, você fala, quem? Everton Ribeiro e Gabigol. Pô, jogaria em qualquer lugar. E no Palmeiras não tem isso. O Palmeiras é um trabalho focado do Abel ali no limite. Tanto é que ele vive reclamando, achando que não ia nem ganhar esse campeonato, e pode ganhar, porque não teve as contratações que ele quis. Mas é envelhecido esse elenco. E o Rodrigo... Assim como o do Fluminense. Sim, mas o Rodrigo já detectou isso. E eu acho que há um certo atrito entre a opinião do Rodrigo, que a gente viu ali falando se vai ficar ou não para o ano que vem, e a diretoria. Porque aí é SAF, já é outra história, é outro nível de discussão, não é só com o presidente agora, é com a turma da SAF, sobre renovar ou não. Porque para renovar, não pode pôr o menino de 18 anos. Você tem que pôr os caras de 22, 23 e bom para ser titular. E esse cara custa caro. Um cara que tem 22, 23 para ser titular custa caro. Então não é renovar de pôr molecada. A gente, não sei se vai dar tempo de falar do Corinthians hoje, a gente viu. Tem que decidir um jogo com 3 meninos de 18 anos? Não dá. Não é isso que o Atlético quer. Mas você já citou aí o Mariano, a gente está vendo o Hever aposentando, você precisa trazer mais zagueiro. Hulk e Paulinho ainda jogam, ok, mas como é que você faz com as beiradas? Enfim, esse é o ponto de vista do Rodrigo e a gente não sabe se vai ser o da SAF, que começou lá, se vai querer gastar dinheiro, porque não quer cair de nível, só botar molecada. Que no final, né, acaba chegando, chegou, né? Você põe o Botafogo aí no meio que não era esperado, mas no começo do ano você falava em Palmeiras, em Flamengo e em Atlético. Por que se falava? Por causa do elenco, gente, né? É que foi o Flamengo que fez um monte de bobagem aí com os técnicos, o próprio Atlético foi trocando de técnico, mas, ó, na hora que a coisa se ajustou, estão chegando Flamengo, Atlético e Palmeiras, que tem time. E as Aí o cotas Botafogo também entrou. ficaram pelo caminho, né? Então a dedicação total desses times para o Campeonato Brasileiro. Bom, elenco muito bom do Atlético, mas 2 caras se destacam e a gente vai falar um pouco mais deles. Hulk e Paulinho, põe na tela pra gente acompanhar o arco e a flecha. O Hulk já desse time dos mais maduros, né? Também, né? E o Paulinho mais garoto. Serve ainda, viu? Essa dupla aí não precisa tirar de lá. Olha só, neste Brasileirão, o Paulinho jogou 2 a mais e marcou 4 a mais, 19 a 15. Eu repito a informação, né? Entre eles, só o Tiquinho, com 17 gols. Então, são dos 3 maiores artilheiros deste campeonato, 2 são esses aí. Então, assistências, o Hulk teve mais, 11 a 2. 120 finalizações para o incrível Hulk e 89 para o também incrível Paulinho. Finalizações certas ali, o empate técnico, 48-47. O Hulk é o maior garçom, o Paulinho, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, Breno. E essa expressão, o arco e a flecha, se aplica perfeitamente, porque a flecha é a comemoração do Paulinho, em reverência ao Xóssi, que é o orixá do Paulinho. Então, o Paulinho se encaixou perfeitamente porque soube entender a maneira do Hulk jogar. O Hulk não é um centroavante. O Hulk é um atacante de muita mobilidade. Então, com essa mobilidade do Hulk, ele precisa de um atacante associativo. E o Paulinho não é um cara como o Pavon, por exemplo, que pega a bola no lado, na ponta,
e vai para cima, vai para um contra um, para velocidade. O Paulinho busca a tabela, o Paulinho busca sempre o Hulk porque tem essa capacidade de articulador. Desde a base do Vasco, o Paulinho não era simplesmente um ponta, era um atacante muito completo, com capacidade de fazer gols. Tanto é que o Paulinho estreia no profissional, marcando, como titular do Vasco, marcando 2 gols no Atlético no Independência em 2017. Porque tinha essa capacidade muito bem trabalhada na base de ser um atacante para fazer gols e para dar assistências, e por isso ele se entendeu tão bem com o Hulk. Parece que os dois, pela sintonia que tem, nasceram para jogar um com o outro. É uma dupla que depois de Bruno Henrique e Gabigol, que aquela Bruno Henrique e Gabigol de 2019 foi um acontecimento, foi algo tremendo. Depois de Bruno Henrique e Gabigol, é a grande dupla do futebol brasileiro. Hoje não há uma dupla melhor no futebol brasileiro e até no futebol sul-americano que jogue, que tem esse número de participações. Cada um, na temporada, tem 30 gols. Então é um número de participação em gols. Se a gente coloca assistências nesse bolo, o Hulk só no campeonato, 26 participações em gols. Esses dois caras, para mim, precisam estar na seleção do campeonato pelo que produziram e a forma como se associaram no Galo também. E o Hulk está com 37 anos e a gente fala, ano que vem, a gente conta com o Hulk, né? Porque não dá para imaginar ele parando. Continua sendo um trator, uma máquina. Né? Nessa renovação eu não passaria pelo Hulk, não, né? E nem pelo Paulinho. Se soma os gols ali, significam 66,6% dos gols do time. Mas não são os líderes, né? O Cano e o Soares têm mais participações em gols esse ano do que eles. Até o Tiquinho ainda tem, mesmo com essa fase ruim, mais do que o Paulinho. O Hulk ali é o terceiro. O Soares é impressionante. E aí eu não sei como é que eu faço essa seleção do Breilia, porque a minha seleção vai ter que ter o Soares também. Independentemente da colocação do Grêmio, né? Pelo que fez o Soares, pela diferença que foi no futebol e em número de assistências e gols também. É outra despedida marcante desse final de semana, no caso da Arena do Grêmio. Exatamente. Eu acho que eu vou fazer a seleção no final cheia de atacantes, viu, Breilia? Mas porque, para mim... Não dá para colocar só o Hulk ou só o Paulinho na seleção, porque os dois são a sintonia. É um buscando o outro. E às vezes a flecha vira arco, né? Isso é legal também. Mas eu vou pôr também o Soares, o Cano junto. No final, assim, zagueiro vai ser difícil escolher um ou outro só. Mas... Agora, o Breilia, o Paulinho chega arrebentando, né? Ele até teve negociação com outros times do futebol brasileiro. O Vasco, que tem história de ser o clube formador dele, né? O Fluminense negociou, era um jogador disputado, que foi para o Bayer Leverkusen, e eu não sei por que não deu certo na Alemanha, Breilia. Existe alguma explicação? Talvez aquela coisa de se adaptar à cultura, não sei. Porque ele chega e arrebenta. É difícil imaginar o que está jogando aqui. Por que não deu certo na Alemanha? Para mim, a cultura, ele se adaptou. O Paulinho, ele já sai do Vasco com uma cabeça muito boa. Todo mundo da base do Vasco o elogiava por isso, essa maturidade que ele demonstrava. Mas, para mim, o ponto do Paulinho foi muito jovem, saiu do Vasco e já direto lá, assim que completou 18 anos, para o Bayer Leverkusen. E lá ele acabou sendo preterido, mas por causa de características, de o técnico preferir um ponta de velocidade, um ponta mais agudo. E o Paulinho não é esse jogador. O Paulinho é do jogo associativo. Ele precisa ter uma dupla de ataque que trabalhe com ele. Se o Paulinho jogar com um centroavantão, um cara paradão lá, dificilmente ele vai funcionar bem, porque não é esse o jogo dele. Ou se ele tiver um técnico que queira que ele pegue todas e parta para um contra um, não é esse o melhor do jogo dele. E além disso, ele sofreu uma lesão grave lá, demorou a se recuperar, ele volta até as vésperas da Olimpíada, consegue se recuperar a tempo, então ele foi prejudicado por esses fatores. Mas até lá no Bayer Leverkusen ele chegou a ter boas participações, e ele passou 5 anos lá. Então foi um jogador que, para mim, ainda é jovem, voltou no momento certo. Ele está com 23 anos só, né? Sim, então eu nem consigo colocar esse carimbo, o cara que não deu certo na Europa. Poxa, passou 5 anos lá e ainda enfrentou uma lesão grave. Ele pode voltar à Europa. Sim, tem potencial para isso, tem idade para voltar e tem dado retorno técnico ao Galo. Vamos falar do chefe do Paulinho. Fala, Mauro. Eu só estava olhando se o Hulk também era geração 8-5, né? Queria o Hever, que você citou, tá? O Hever já é 38, o Hulk aí já é geração 8,5. Uma coisa legal do Paulinho, só para não te interromper, que quando foi inaugurar a arena do Atlético, eu imaginei assim, eu pensei, tomara que o primeiro gol seja do Hulk.
por tudo que ele representou no final. Aí eu vinha saber depois que o Paulinho, no dia da apresentação, falou, estou chegando e gostaria muito, tenho um sonho de fazer o primeiro gol no novo estádio. E fez tantos que até ganhou o apelido de Paulinho Arena, né? A noite no Mineirão foi palco de um espetáculo emocionante, onde o Atlético Mineiro emergiu vitorioso ao derrotar o São Paulo por 2-1, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk e Paulinho foram os protagonistas dos gols que consolidaram a importante vitória para o time mineiro, enquanto Luciano, convertendo um pênalti, descontou para o São Paulo. O confronto foi marcado por um desfecho eletrizante. Hulk, com um gol espetacular aos 31 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Atlético Mineiro. O São Paulo, contudo, não se deu por vencido e, aos 45 minutos, Luciano converteu o pênalti originado por uma falta cometida por Mariano em Juan, igualando o marcador. Nos acréscimos, uma jogada magistral entre Guilherme Arana, Hulk e Paulinho culminou em um gol brilhante do artilheiro da Série A. Apesar da tentativa de empate do São Paulo, Everson, com uma defesa extraordinária em um chute de Michel Araújo, assegurou a vitória para o Galo. Este resultado mantém viva a esperança do Atlético Mineiro na busca pelo título brasileiro. Atualmente, a equipe de Felipão alcançou os 66 pontos, mesma pontuação do líder Palmeiras, mas com um saldo de gols inferior. Agora, os olhos se voltam para o Palmeiras, que ainda entrará em campo pela 37ª rodada neste domingo, 3, contra o Fluminense. Queremos saber a sua opinião sobre esse emocionante confronto entre Atlético Mineiro e São Paulo. Compartilhe seus comentários, inscreva-se no canal para mais análises e coberturas esportivas, e não esqueça de deixar o like se gostou da análise. Estamos ansiosos para ler seus comentários. Até a próxima!